quando deve acontecer a primeira consulta oftalmológica da criança? Quem vai nos explicar tudo é a Jaque, que é especialista nesse assunto. Bem-vinda ao Minuto Mamãe Bebê. Obrigada, Mari. É um prazer estar aqui conversando com vocês e esclarecendo essas dúvidas tão importantes para as mamães. É verdade. E é um assunto que gera realmente muitas dúvidas, né? Porque a gente quer estar fazendo tudo certinho com as nossas crianças. E aí vem a pergunta: quando que eu devo levar a minha criança para a primeira consulta oftalmológica? Conta para nós. Então, o recomendado é que a primeira consulta oftalmológica de rotina seja entre 6 meses e 1 ano de idade. Quando a criança nasce, é realizado o teste do olhinho na maternidade. Se esse teste estiver normal, então essa criança é acompanhada pelo pediatra todos os meses até os 6 meses. O pediatra, nas consultas de rotina, faz o reflexo vermelho. Se ele detecta alguma alteração, ele vai nos encaminhar essa criança antes, mas se estiver tudo bem, então a primeira consulta oftalmológica de rotina é a partir dos 6 meses de idade. Então, entre os 6 meses e 1 ano é a primeira. E o que acontece nessa consulta? Gera muitas dúvidas, né? Vai dilatar a pupila, não vai? O que vocês vão averiguar? Conta para nós. Então, a partir dos 6 meses, a gente já consegue avaliar o grau que essa criança tem. É importante esclarecer que todas as crianças têm um determinado grau e a gente tem que acompanhar para ver se esse grau está adequado para a idade ou não. Então, conforme esse olho vai crescendo, a tendência é que a gente espera que esse grau vá diminuindo. Então, é uma hipermetropia fisiológica que a gente fala. Então, quanto mais nova a criança é, maior essa hipermetropia pode ser, só que ela tem um limite. Então, nessa primeira consulta, a gente já avalia se ela está dentro dos limites ou não, ou também se essa criança tem alguma tendência a desenvolver miopia, ou se tem algum grau mais alto de astigmatismo, que eles já podem ter com essa idade. E a gente fica sempre pensando, como a criança, o bebê não vai saber responder, né? Se está enxergando a letra ou não. Como que é feito assim esse trabalho para ter essa resposta, para ver a questão do grau, enfim? Então, a gente faz o exame de uma forma bem objetiva. A dilatação das pupilas é uma parte fundamental da consulta, então eu sempre costumo dizer para os pais que não existe fazer uma consulta de uma criança para avaliar grau sem a gente dilatar as pupilas. Então, a partir do momento que a gente dilata as pupilas, eu, com o aparelho que a gente usa, consigo ver objetivamente esse grau. Ela não precisa me informar, sou eu que determino. E outra coisa muito importante em relação à dilatação das pupilas, que é uma coisa que gera uma certa angústia para os pais, é que a gente precisa fazer a dilatação das pupilas para a gente poder fazer o mapeamento de retina, que é o exame de fundo de olho, que é o exame que a gente consegue detectar os tumores, como o retinoblastoma, por exemplo. Olha que importante, né? Quanta informação, em tão poucos minutos aí a gente já teve. E aí pensando depois dessa primeira consulta, a gente sabe que cada caso é um caso, então cada criança vai ter ali uma demanda, né? Alguns vão precisar de um tratamento, alguns já estão liberados, mas assim, na maioria dos casos, como que você passa para os pais? Quanto tempo vocês precisam voltar? Até que idade tem que vir de tanto e tanto tempo? Como que funciona essa parte? Então, essa primeira consulta vai ser entre os 6 meses e 1 ano. Se dentro dessa consulta eu verificar que esse grau dessa criança está adequado para a idade, que ela não tem nenhum outro problema, nenhuma outra alteração, geralmente eu deixo um retorno para 1 ano, né, uma nova consulta em 1 ano. Mas se ela tem um grau limítrofe ou se ela já precisa usar óculos nesse primeiro momento, então a gente reduz, né, esse espaçamento entre as consultas. Então, normalmente, se é uma questão de grau, de óculos, eu prescrevo os óculos, peço um retorno da criança com os óculos para ver se ela está se adaptando, ver como ela está fixando melhor esses objetos, que a gente faz aquela detecção ali num primeiro momento na consulta. E a partir disso a gente determina essa periodicidade. Mas geralmente se a criança não tem nenhum problema, eu peço uma consulta 1 vez por ano. E para o resto da vida é assim? 1 vez por ano? Então, normalmente se a criança tem esse grau de hipermetropia, ou se ela já tem miopia ou astigmatismo, que ela vai precisar de óculos, eu sempre peço um retorno de 6 em 6 meses, porque como eles estão em crescimento, o tamanho do olho também muda. Então, em 6 meses, esse grau já pode mudar, e a gente vai precisar reajustar essa receita dos óculos. Se é uma criança maior, já uma criança ali na pré-adolescência, que ela já está com um grau sem um aumento progressivo nas últimas consultas, a gente pode espaçar 1 vez por ano.
a gente sempre fica pensando, eu usei óculos a partir dos meus 2 anos, e a gente sabe que tem muitas crianças que precisam usar óculos. Hoje em dia tem muitos modelos, e isso facilita também, né, doutora, a adaptação das crianças. O que você vê no consultório? As mães comentam que foi tranquilo, desafiador? Geralmente, quando a criança é muito pequenininha, por exemplo, um bebê menor de 2 anos, os pais ficam muito assustados quando eles recebem essa notícia que a criança precisa usar os óculos e eles acham que elas não vão se adaptar. Só que geralmente são as crianças que se adaptam de uma forma mais fácil e mais rápida. Por quê? Porque quando elas colocam os óculos, elas começam a enxergar bem de verdade, porque uma criança ela não sabe informar se ela está enxergando bem ou não. Se ela nunca corrigiu aquele problema de visão que ela tem, aquela visão que ela está tendo até o momento é o normal para a cabeça dela, para o cérebro dela. Então, quando eles colocam os óculos, eles começam a ver tudo mais nítido, eles não tiram, inclusive eles choram para tirar os óculos na hora do banho ou na hora de dormir. Que legal! E uma criança que na primeira infância ele usa óculos, vai ser uma pessoa que vai usar óculos pro resto da vida? Depende do problema. Então, o que a gente sabe, né? Que a hipermetropia, que é esse grau mais fisiológico que eles costumam ter, se ela estiver um pouco acima do normal para a idade, a tendência é que quando eles cheguem ali na parte da pré-adolescência ou adolescência, esse grau comece a diminuir, tá? A miopia é o contrário, e a nossa preocupação maior hoje, também em relação pela questão das telas e do comportamento hoje ambiental das crianças, é que a miopia, se ela surge cedo, a tendência é que ela aumente até essa criança parar de crescer. Então, até esse olho estabilizar, que vai ser lá entre 18 e 21 anos, mais ou menos. E são pessoas que podem fazer cirurgia depois? Quando o grau estiver estável, quando eles forem adultos, sim, a gente sempre recomenda, né, o recomendado pela Sociedade Brasileira de Oftalmologia, né, que a partir dos 18 anos, se esse grau estiver estável há pelo menos 1 ano, a gente já possa indicar a cirurgia. Que interessante. E crianças, tem casos de cirurgia? Para correção de grau, não. Justamente porque como esse olho ainda vai crescer, esse grau ainda vai mudar, porque justamente o que determina normalmente, o grau que a criança tem é o comprimento do olho, o tamanho em comprimento e o formato da córnea. Então, enquanto eles estiverem crescendo, esse grau ainda pode mudar. Entendi, adorei. Obrigada por dividir tanta informação conosco e até a próxima. Até a próxima. Você sabe quais são os direitos dos pais? Eu trouxe a nossa advogada aqui para falar sobre esse assunto e nos trazer essas informações. Bem-vinda, doutora Maiara, ao Minuto Mamãe e Bebê. Obrigada, Mari. Muito se fala do direito das mães, né? E às vezes os pais acabam sendo esquecidos. E às vezes é muito curioso as pessoas chegarem ao se separarem e falarem então quer dizer que a criança vai ficar com a mãe, né? Não é presumido por a criança, né, por ser mulher, ter a preferência da guarda. Um dos direitos dos pais é ter a guarda dos filhos. Então, não se presume que numa questão de uma separação, a mãe que vai ficar com a guarda da criança. O pai também pode ser o guardião do filho. Por exemplo, se existe alguma conduta desabonadora da mãe, se a mãe negligencia os cuidados, se existe algum abandono ou alguma situação que coloque a criança em risco, o pai será o indicado como melhor preservar o interesse das crianças. Então, a guarda será do pai. Então, um dos direitos também é ser o guardião. Só que quando os pais, né, se separam e a guarda não fica com o pai, não quer dizer que ele não tenha outros direitos em relação a seus filhos, como, por exemplo, a convivência, né? Ele tem direito de conviver com o filho, de participar ativamente da educação, do crescimento. Então, conviver com o filho é outro direito. Além de conviver com o filho, o pai tem o direito de supervisionar para verificar se os interesses da criança estão sendo preservados. Por exemplo, voltando ali ao caso da negligência. Se a mãe, primeiramente, ficou com a guarda, mas existe alguma situação que no decorrer da guarda da mãe, desabone ela ou tem alguma conduta que faça a gente questionar se ela está preservando os interesses da criança, o pai tem o direito de inverter a guarda, de pedir a guarda do filho. Então, essa supervisão também é um direito do pai.
Outra questão também muito importante é que, ainda que a mãe seja guardiã da criança, ela não pode omitir situações, informações da criança, médicas, pedagógicas, das atividades extracurriculares que a criança faz. O pai tem o dever e o direito de estar participando das informações e do dia a dia do filho. E se existir alguma situação em que a outra parte omita alguma informação ou prejudique a participação do pai no desenvolvimento daquela criança, o pai tem o direito de, através da lei da alienação parental, pedir que a mãe, né, no caso, sofra algumas sanções, como, por exemplo, inverter a guarda, ou ampliar o direito de convivência desse pai que está sofrendo alienação, ou ainda a parte alienadora sofrer multa, ter um acompanhamento de uma psicóloga para a família, para que essa situação não se repita. Então, são vários direitos do pai. Então, os direitos do pai não se resumem apenas à questão financeira. É verdade. E quando a gente pensa na questão de aniversário, Natal, datas comemorativas, quais são os direitos do pai nesse universo aí de datas? As datas festivas e comemorativas, elas têm que ser divididas. Por exemplo, Dia dos Pais com o pai, Dia das Mães com a mãe. Aniversário da criança. Se a relação dos pais não permite que eles realizem a festa de aniversário da criança junto, é indicado que eles dividam. Ano par com a mãe, ano ímpar com o pai. Para que ambos tenham esse momento especial com o filho. Assim como aniversário da mãe com a mãe, aniversário do pai com o pai, daí Natal com um e Réveillon com o outro, alternando sucessivamente nos anos seguintes, e as férias divididas. A primeira semana com um, primeira semana com o outro. Preservando também, se é férias de final do ano e o Natal é com a mãe e o Réveillon é com o pai, então esse período de férias que seria o Natal com a mãe e o Réveillon, que é o período de férias com o pai, para dividir de forma igualitária e ambos terem um momento de lazer também com os filhos, né? E isso é tudo ajustado, organizado entre os pais ou precisa de ter algum profissional, um advogado, enfim, alguém para organizar tudo isso? A gente sempre indica que, por mais que seja uma convivência amigável e os pais consigam realizar um acordo, que exista um profissional especializado em direito de família para direcionar. Porque tem muitas pessoas que acabam, eu não quero me incomodar e para me livrar dessa situação eu vou concordar com tudo que ela fala. Só que daí depois, né, ou com tudo que ele fala, e depois na hora de verificar, perdi o direito de Natal com meu filho, daí eu vou ter que entrar judicialmente para rever só essa questão. Então o mais importante é que, por mais que tenha uma situação amigável entre os pais, que seja feito com um profissional e, se for tudo ok, perfeito, só homologar na justiça para que tenha a validade daquele acordo, porque se não for homologado e o Ministério Público e o juiz não verificarem se as situações ali acordadas preservam o interesse da criança, eles não vão homologar, então não vai ter validade. Então, se for levado e homologado, o acordo está valendo. E quando a criança tem a capacidade de escolher? Isso é bem importante. Toda a questão que envolve crianças, né, a gente sempre pede a oitiva da criança através de um estudo psicossocial. Uma psicóloga ou uma assistente social vão entrevistar a criança de forma lúdica, sem ela entender que está sendo abordada sobre essa questão. E é verificado, sim, a opinião da criança, só que ela é relativa, não quer dizer que é absoluta, porque criança, obviamente, eu te prometo um presentinho e não sei o quê. Será que ela vai falar com a emoção ou com realmente tá apta a escolher? Então, vai ser levado em consideração a opinião da criança, só que não quer dizer que essa vai ser a escolha que vai ser levada ao processo, que vai ser acordada pelo próprio juiz. Então agora está chegando o Dia dos Pais, né? E eu queria entender como que funciona essa questão. Se não foi combinado, estipulado, o pai, mesmo assim, tem direito de passar com a criança no Dia dos Pais? Sim, na verdade é indicado que ambos os pais sempre tenham um bom senso, então por mais que tenha esquecido de colocar no acordo a data festiva dividida, vale o bom senso, é Dia dos Pais, não vamos privar a criança de estar com o pai dela, né, até porque isso não só prejudica o pai como também a criança. Então o mais indicado é que, ainda que não seja estabelecido, seja sim flexionado e permitido que o pai participe da vida do
filho, permitindo que ele usufrua do Dia dos Pais com o filho. Que legal. E também a gente tem aí as festinhas na escola. O pai pode ir tranquilamente, mesmo que seja o dia da criança estar com a mãe, ele pode ir na festinha e depois levar a criança para a mãe. Isso acontece também? Com certeza. O pai tem o direito e o dever de participar da vida do filho, inclusive as atividades escolares. Então, ainda que ele não seja o guardião, ele tem o dever de participar da vida do filho, ir na escola, verificar as notas, participar do grupo escolar, que às vezes os grupos colocam só as mães, mas não, ele pode pedir sim para ser incluído nos grupos escolares, até para receber as informações didáticas sobre o filho e estar envolvido no ambiente escolar também. Então é super indicado que ele participe o máximo possível. Eu adorei. Obrigada por dividir tanta informação conosco e até a próxima. Eu que agradeço. Obrigada. Vamos conversar agora sobre a importância da avaliação neuropsicológica com uma profissional super experiente no assunto, a Michele, nossa neuropsicóloga. Bem-vinda ao Minuto Mamãe Bebê. Oi, tudo bem? Tudo ótimo. Obrigada. Que bom te receber aqui para falar sobre esse assunto que é tão importante, né? Então, quando a gente pensa numa avaliação neuropsicológica, para começar, o que é essa avaliação? Então, a neuropsicologia, na verdade, ela vem da neurociência, né, que estuda o comportamento e a forma que se processa também o cérebro, né, das pessoas. Então, é entender o porquê que as pessoas agem de tal forma em função do cérebro, porque o cérebro é um órgão que comanda tudo, né? Então, a avaliação neuropsicológica, ela permite realizar através de alguns testes psicológicos e neuropsicológicos para a gente entender um pouquinho funções cognitivas, funções executivas, né? E aí, em cima disso, a gente consegue entender cada pessoa, desde os pequenininhos, né, até os maiorzinhos, né, até toda a fase do desenvolvimento humano. Que legal. Pensando são vários testes, né? Uhum. Quando que um paciente tem essa indicação? Por que uma pessoa vai até um neuropsicólogo para fazer um teste, uma avaliação dessas? Então, muitas vezes é encaminhado por médicos, neurologistas, né? Algumas vezes a escola, né, percebe que a criança ela não consegue aprender ou talvez não esteja acompanhando a turma, né, o que é esperado dentro daquela idade ele não está dando conta, então a escola sinaliza para a família a importância de entender um pouquinho mais, né, para avaliar um pouco mais aquela criança. A partir disso, eles procuram, né, o nosso trabalho, né, o meu trabalho na clínica que eu atendo, né, em 2 clínicas aqui em Florianópolis, e a gente começa pela anamnese, que sempre quando é criança, né, e adolescente é conversado com a família, né, com os pais, para entender desde a gestação da mãe, né, e até o atual momento, como é que foi, né, esse processo do desenvolvimento, né. Então, a anamnese é um momento muito importante, porque você recolhe muitas informações que também vão fazer parte do documento, né? Que no final nós vamos ter um laudo de avaliação neuropsicológico, né? E a partir disso começa várias sessões de atendimento para estar atendendo aquela criança, aquele adolescente, aquele adulto, né, através de alguns testes, né. Então, mesmo que ele venha com uma queixa, a gente vai entendendo a necessidade de qual teste que eu preciso aplicar para aquela pessoa, para eu poder ter informações, né. Então, e isso a partir de 3 anos de idade, né, é possível, né, já tem testes que vão dar conta disso, vão identificar algumas informações. Tá? Então, depois de fazer essa anamnese, de fazer essa primeira avaliação com o paciente, você vai entender ali, sentir qual teste é indicado, fazer o teste, e aí a partir dali ter um laudo para encaminhar para a escola, para os próprios pais e para os médicos? Isso mesmo. Claro que são alguns atendimentos, né? Todo o processo de avaliação geralmente ocorre 2 meses, né? Porque é uma vez na semana.
que aquela pessoa vai até a clínica, né? Então, através de observações, né? Quando são crianças, através do brincar, né? Interagir, entender um pouquinho o comportamento dele em determinados momentos, a frustração de algum teste ele não ter dado conta, né? Então, através das observações clínicas que a gente entende naquele momento e dos testes que são aplicados, é um teste que vai avaliar a questão da atenção, da memória, né, da função executiva de você planejar, se organizar e resolver os problemas, né, a gente vai estar aplicando isso. Algumas escalas também, de acordo com o que é preciso avaliar naquele momento, né, então geralmente eles vêm com uma queixa, né, aquela criança não está interagindo como deveria, vamos dizer assim, a socialização dela não está dentro do que se espera naquela idade, né? Ela só chora, né? Ela não quer ficar fazendo atividades, ela está apresentando um comportamento agressivo, né? Tudo vem uma queixa e a gente vai entendendo ao longo do processo qual teste que eu vou avaliar, o que pode estar acontecendo com aquela criança e as suspeitas, né, de diagnóstico, né, sugere qual o diagnóstico, né, e isso, como eu disse, né, Mariana, é todo um processo, né, que a gente vai com muito cuidado, né, conhecer aquela criança para que a gente possa, no final do processo, fazer toda uma análise, né, de tudo que foi visto, conversado também novamente com a família, individualmente, com a escola, né, com as professoras que estão em contato no dia a dia, para que a gente possa entender um pouquinho mais o que está ocorrendo com aquela pessoa, né? E tudo isso vai servir justamente para trabalhar essas questões que estão afetando a vida, o desempenho, o desenvolvimento dessa criança. Porque quando a gente sabe, é por isso, eu verifiquei através dos testes que é isso, aí a gente vai ter um caminho para trabalhar e fazer com que essa criança tenha um desempenho, um desenvolvimento adequado. Com certeza. O objetivo, né, de uma avaliação neuropsicológica é entender do que nós estamos falando, né? É uma criança que realmente tem um atraso no desenvolvimento, né? Uma criança que ela tem um diagnóstico de autismo, um TDAH, é uma deficiência intelectual, né? O que a gente está entendendo daquela criança? Porque, de acordo com o possível diagnóstico, a gente precisa saber o manejo, né? Os manejos são diferentes, né? Quais são os profissionais mais essenciais para estar trabalhando com aquela criança, né? Porque é toda uma equipe de profissionais, né? É um fonoaudiólogo, se ele está apresentando uma dificuldade na fala, um atraso na fala, né? É um psicopedagogo, é uma psicóloga, o que está acontecendo, qual é a necessidade daquele momento? Olha, aquela criança maiorzinha, né? Talvez precisa de um acompanhamento médico com questões medicamentosas, né? Mas para que chegue a isso, claro, é avaliado com toda a equipe de profissionais, né? Mas a gente precisa trilhar um caminho, né? Então, eu sempre digo que a avaliação neuropsicológica ela é um ponto de partida, né? É um início para entender o que pode estar ocorrendo com aquela pessoa, né? Quando eu digo pessoa, porque a avaliação a gente faz com todas as idades, né? Então, é uma criança, é um adolescente, é um adulto, é um idoso, para que assim possa estar seguindo o tratamento mais adequado, né? E com os profissionais também mais assertivos, né? Eu adorei. Obrigada por compartilhar tanta informação conosco e até a próxima. Obrigada também pela oportunidade. Você sabia que a nutrição pode ajudar e muito na endometriose? Eu trouxe aqui a Mona Lisa, nossa nutricionista, para falar um pouquinho sobre esse assunto. Bem-vinda ao Minuto Mamãe e Bebê. Muito obrigada pelo convite, muito honrada em participar. Esses assuntos são muito importantes, a endometriose.
né? Então, porque é um diagnóstico demorado, em que nós mulheres demoramos para perceber que esses sintomas, eles não são comuns, né? Então, a gente normaliza uma dor, a gente normaliza uma dificuldade ao ir ao banheiro. Então, tudo isso é importante a gente ficar atento. Então, é um assunto que está cada vez mais com muita visibilidade nas mulheres. Então, muito obrigada pelo convite. Quando a gente pensa na endometriose e na nutrição, qual a ligação, ó? Até rimou. Endometriose, nutrição, ligação. Explica pra nós, por favor. Bom, a endometriose, por si só, é uma doença que gera muita inflamação no corpo. E se a gente associa uma alimentação inflamatória, o que é isso? Rica em açúcar, rica em carboidrato refinado, rico em glúten. Eu não estou dizendo aqui que a gente deve parar, mas sim no excesso. Então, quando a gente associa a inflamação da endometriose com uma alimentação inflamatória, eu estou piorando essa inflamação. Então, começa com uma dor de cabeça, começa com uma mudança de humor, uma TPM extremamente forte, começa com dores intestinais, e às vezes essa mulher acha que é algum alimento que ela está comendo que está causando aquele desconforto, porque a endometriose ela comete justamente o intestino, que é um órgão principal para a gente se sentir bem e absorver os nutrientes. Então, se eu estou inflamada, eu não absorvo nutrientes, eu não consigo ir ao banheiro. Então, eu tenho sintomas muito acentuados, e conforme vai essa endometriose, existe a endometriose mais leve até a mais profunda, que é onde a mulher necessita de uma cirurgia. Então, para a gente diminuir esses focos, é necessário uma alimentação mais anti-inflamatória. A gente fala muito da alimentação mediterrânea, que são raízes, são tubérculos, que são carboidratos, mas são carboidratos que possuem nutrientes, né? Então, esse é o essencial. Folhosos, verdes escuros, que possuem bastante coenzima Q10, ajudar o nosso ovário ali a produzir essa coenzima Q10 para prevenir os focos da endometriose. Quando a gente pensa nessa questão aí da endometriose, a gente não precisa esperar a dor, né? Quanto antes a gente começar com uma alimentação saudável, melhor. Sim, com certeza. Eu digo assim, a alimentação saudável, a nutrição, ela não vem somente para a hora que a gente está com a doença, está com a dor. Primeira coisa, a gente precisa perceber os sinais do nosso corpo, que é essencial. Então, uma mulher que tem um sangramento constante, a gente diz na nutrição que é mais que uma colher de sopa, ou seja, de sangue, isso já é um indício de que essa menstruação não está regulada. Então, eu preciso observar. Dores extremas, que eu tenho pacientes, por exemplo, que não conseguem ficar em pé no trabalho, que trabalham em pé e a dor é tão forte que elas não conseguem ficar em pé e nem sentada, porque a dor é muito forte. Então, eu vejo que muitas pacientes demoram, vão normalizando essa dor. Então, a nutrição, ela vem justamente para tratar antes, né? Eu ter uma alimentação saudável também não significa eu deixar de comer as coisas que eu gosto. Por exemplo, eu amo chocolate, quem que não gosta, né, de chocolate, só que tem que ter um equilíbrio. Então, o que eu digo para as minhas pacientes é a regra de Pareto, que é o 80-20. Então, 80% do momento eu vou consumir frutas, legumes, uma alimentação saudável, e os 20% eu posso incluir aquele alimento. Inclusive, as mulheres com endometriose, quando entra em remissão, a gente começa a reintroduzir esses alimentos. Então, a nutrição, ela é preventiva, né? Ela vem justamente para eu não ter os sintomas, mesmo que eu não saiba que eu tenho uma endometriose, né? Então, tratar uma TPM muito forte, então a nutrição vem justamente para isso. Quando o paciente te procura, já tem o diagnóstico da endometriose, já tem dores, e aí ela começa a buscar uma alimentação para eliminar essa inflamação do corpo dela. Quanto tempo de processo com você, de acompanhamento, ela vai dizer assim, poxa, realmente eu tô sentindo diferença, eu não tenho mais aquelas dores, a minha qualidade de vida mudou?
Então, depende de cada caso, tá? Eu tenho pacientes que têm endometriose profunda e pacientes que estão no início da endometriose, então onde os sintomas não são tão grandes. Só que eu digo assim, é disciplina no tratamento da endometriose. Por quê? Eu tenho pacientes que a gente começou o primeiro mês de tratamento, já tem resultado, já volta a menstruar, porque a mulher com endometriose, ela não só menstrua muito, tem aquelas que não menstruam. Então, nesse caso, eu tenho até um caso que ele é maravilhoso, dessa paciente que estava tomando Genogest, que é um tipo de anticoncepcional, um tratamento hormonal, e ela parou por conta própria, por conta dela. E aí ela disse, Mona, eu não menstruo, e isso está me incomodando, porque eu tenho dores, eu tenho TPM, e isso me incomoda. Então a gente iniciou o tratamento dela o quanto antes, e 1 mês ela teve o resultado. Parou de ter inchaço, ela voltou a menstruar, então ela não tinha mais dores. Então é um combo, então depende de cada caso, depende de cada paciente, e claro, a endometriose a gente tem que analisar o todo, principalmente o intestino. No caso dessa paciente, o intestino dela já estava trabalhando adequadamente, então isso adianta o processo. Então depende muito da profundidade que tá esse caso, depende também bastante. É muito relativo com como que essa paciente vai fazer em casa, né, porque você passa as orientações, mas você não tá ali no dia a dia com a paciente para que ela tome as decisões corretas e siga o caminho, né? Exato. Isso é muito, assim, da nossa responsabilidade e da nossa vontade de sair daquela zona de sofrimento, né? Isso. E por isso que hoje eu criei um método um pouquinho diferente para cuidar delas, justamente para ter um acompanhamento semanal. Então, onde a gente chama eu envio um questionário, onde a gente tem toda essa sexta-feira esse questionário para eu entender as dificuldades, como que está esses sinais e sintomas, se eles estão diminuindo ou não, e assim a gente consegue intervir antes da consulta, o que facilita esse contato próximo com a paciente, né? Geralmente a paciente já está com tanta dor que ela não consegue mais, ela desiste, né? Então esse contato próximo é muito importante. Nossa, muito obrigada pelas informações, eu adorei. Obrigada por dividir tanto conhecimento e até a próxima. Até a próxima. Vamos falar sobre experiências felizes em família no Passeio Kids, com ela que vive o Passeio Kids, que é a alma desse lugar maravilhoso. Olha, Lelê, bem-vinda novamente ao Minuto Mamãe Bebê. Obrigada, querida. Muito bom te receber aqui, depois de ter vivenciado uma experiência muito feliz em família lá. E eu queria justamente falar sobre isso, assim, sabe? Porque eu ouvia você falar, eu ouvia os feedbacks, mas hoje eu vivenciei. E hoje eu posso dizer que realmente é diferente, e não é diferente por 1 ou 2 motivos. É uma soma de situações que faz realmente o Passeio Kids ser diferenciado, ser mágico, e a tua equipe toda em sintonia, enfim, como que faz para chegar nessa perfeição? Eu penso que é uma soma, né? Mas acho que está muito relacionada à cultura como empresa, né? A história da gente como empreendedor, né? Eu te dizia antes ali que eu acho que quando a gente empreende com algo que bate forte realmente no coração da gente, isso faz a diferença. Mas acho que mais do que isso, é preciso um processo de gestão coerente e consistente diariamente, para que as coisas realmente, para que a gente consiga não só dizer que faz, mas de fato fazer, né? E eu acho que quando a gente consegue fazer, em se tratando de experiência, as pessoas sentirem, né? Ninguém esquece. A gente esquece o que a gente vê às vezes, o que a gente fala, mas o que a gente faz o outro sentir, né? Esse outro nunca esquece. E eu acho que a nossa cultura, ela é muito clara, né? Ela é crianças felizes e pais tranquilos, em todos os produtos ou serviços que a gente venha a trazer. E aí, o que a gente faz para isso, né? A gente tem valores inegociáveis, em ordem de importância, né? Que é segurança, acolhimento, diversão e eficiência.
e aí todos os processos de gestão e pedagógico se direcionam para que isso realmente aconteça, né? Então, acho que essa a cereja, né? O que nos diferencia é muito o motivo pelo qual a gente existe, né? Que é oportunizar às famílias experiências memoráveis, experiências leves, experiências felizes, e a consistência de fazer isso de fato acontecer. Vocês têm um processo, um mecanismo para as coisas acontecerem, uma sintonia entre todos os fornecedores, e a chance de dar algo errado é minúscula, porque vocês seguem um processo. E na experiência que eu tive com vocês, a minha filha tem 7 anos, então faz 7 anos que eu comemoro o aniversário dela, e eu nunca vi nenhuma casa de festas, nenhum empresário desse universo seguir a forma que vocês seguem os processos até chegar no grande dia. E eu acho que é isso que realmente encanta, porque a gente te entrega o tema, a ideia, e deu. E aí vocês depois executam tudo, só que durante esse processo vai acontecendo coisas que vocês vão personalizando de acordo com o que a família quer. E isso realmente faz toda a diferença, porque a gente não está falando só de um espaço bonito, a gente não está falando só da comida boa, a gente não está só falando de uma decoração legal, não, é tudo. São todos os pontos que envolvem uma festa de aniversário perfeitos. E é difícil da gente encontrar. Isso é uma dedicação, assim, diária, né? A gente busca ser melhor, assim, a cada feedback, acho que a barriga no balcão é algo que faz muita diferença também, ouvir as pessoas, né? A gente buscar formações fora também, e estar sempre disposto a aprender e a ser melhor. Eu acho que esse é um primeiro ponto, e entender que estamos aqui para isso, para aprender e para tentar, assim, uma coisa que eu digo sempre para a equipe o que a gente vai fazer para ser melhor a cada festa, a cada entrega, né? E a atenção aos detalhes é algo que a gente fala muito entre nós, entre o time, entre os fornecedores, né? E que eu acho que realmente fazem a diferença. Eu acho que ter processos bem desenhados é algo que a gente investe muito tempo nisso. Ter treinamentos que são rotineiros na nossa, né, no nosso dia a dia, no nosso cronograma do ano, né, com focos importantes. Então agora dia 18 tem outro treinamento. Foco é comunicação e trabalho em equipe, né? A gente contrata uma empresa de fora para vir, né, e a gente investe o tempo nisso, né? Então ter esses processos bem desenhados eu acho que fazem toda a diferença. E o que a gente falava anteriormente era como é que eu vou ouvir o cliente, como é que, né, da Martina, como a Martina o que ela gosta? Ela gosta disso aqui, que a nossa gerente te perguntou, né? Mari, o que a Martina gosta? Qual é a característica dela? Qual é o tipo de atividade que ela mais curte? É isso aqui. Beleza, temos essa informação, ouvimos o cliente. Agora, como é que a gente vai fazer chegar essa informação no time que vai conduzir a recreação? É dessa forma. O que o time vai fazer com essa informação? Vai montar uma programação voltada para essa informação. E aí, vai acontecer lá no dia? Qual é o controle que a gente tem para que isso realmente aconteça? Para que a gente possa chegar lá no cliente e fazê-lo de fato sentir o que a gente quer que ele sinta. E é muito interessante, porque daí a criança te fala assim, mãe, tinha todas as brincadeiras que eu gostava. Então, se ela vai na festa de um amiguinho, não vai ser igual. Porque vocês têm essa preocupação de entregar para aquele cliente uma festa personalizada. E as pessoas usam muito essa frase. É uma festa personalizada para você, mas é mesmo? Eu senti com vocês algo diferente. Isso eu posso te falar, assim, e de todos os convidados, e da própria Martina, de dizer assim, mãe, tava maravilhoso, as brincadeiras, mãe, elas brincavam, elas se jogavam no chão. Então, assim, é realmente algo diferente. E eu penso que todo esse diferencial de vocês não pode ficar só com vocês. Mas como assim, Mari? Tu não pensa em treinar outras pessoas que querem entrar nesse universo também? Eu penso sim. Hoje a gente estruturou uma mentoria, né, baseada no que a gente tem no método Passeio Kids,
né? Essa mentoria é ministrada por mim. A gente fechou um contrato já com uma empresa que nos procurou com esse intuito, né? Vamos tomar um café, o que tu achas do setor? E sem dúvida eu acredito sim que quanto melhor o nosso setor estiver preparado, melhor para as famílias e cresce a gente, né? Então, muito com esse foco e com a experiência de alguns anos também na parte acadêmica, que eu acho que muito me ajuda nesse desenho de processos, a própria formação em gestão me ajuda muito no dia a dia, né, de como é que eu aplico essa teoria na prática, né? Então, eu acho que esse caminho ao longo dos últimos anos nos ajudou a entender que temos hoje já um rol de informações, de experiências, de vivências, de processos, de treinamentos que nos dão a possibilidade de realmente montar um produto e um serviço assim e que vai contribuir de fato para um melhor setor e para uma melhor entrega tanto das brinquedotecas quanto das casas de festas. Então, hoje a gente tem já esse produto desenhado, à venda, tem inclusive no nosso site como que pode fazer, né, para ter acesso a essa informação. E eu acho que o objetivo disso é melhorar cada vez mais a nossa área, os produtos, os serviços e as experiências das famílias. Eu adorei. Obrigada por compartilhar tanta informação conosco e até a próxima. Obrigada, eu que agradeço por mais uma vez ter a oportunidade de estar aqui. As consequências do torcicolo congênito. Você conhece? Você sabe? Será que são graves? A Jéssica, nossa osteopata pediátrica, vai nos responder todas essas perguntas e muitas outras que eu farei. Bem-vinda novamente ao Minuto Mamãe e Bebê. Obrigada. Quando a gente pensa aí no torcicolo congênito e nas consequências, isso é grave? Isso é preocupante? Isso é tratável? Conta tudo para nós. Bom, tem diversas consequências, né? Um torcicolo postural, um torcicolo ali na cervical do bebê, né? Dentre elas, a plagiocefalia, que é uma das assimetrias de crânio, né? Que o bebê pode desenvolver em função de permanecer por muito tempo numa mesma posição. Então, o torcicolo, ele é caracterizado por essa postura viciosa que o bebê fica. Então, se o bebê fica muito tempo numa mesma posição, se é um bebê que dorme muito, se é um bebê que fica muito tempo em cadeirinha, né, em contentores, em ninho por muito tempo, charutinho, e fica sempre dormindo, né, ou posicionado para um mesmo lado, a cabeça do bebê é muito molinha. Então, é muito fácil de moldar. E em questão de uma semana, 15 dias, dormindo numa mesma posição, o bebê pode amassar a cabecinha em uma região aqui atrás, e que a gente chama isso de plagiocefalia. E aí, o que vem pela frente? Como que a gente trata? Conta tudo para nós. O primeiro de tudo é tirar essa tensão do bebê, né? Se ele tem uma tensão que fica, deixa ele com a cabeça sempre para o mesmo lado, a gente precisa soltar esse pescoço e aí sim trabalhar com um incentivo de rotação para o outro lado. Então, se o bebê estiver dormindo, a gente pede que os pais reposicionem a cabeça do bebê. Então, vai lá com jeitinho, com cuidado e vire para outra diagonal, para diagonal de não preferência, né? O lado que ele não está acostumado a ficar. E se ele estiver acordado, é importante que ele faça esse movimento de forma ativa para o lado da dificuldade. Para ele treinar força, porque tem um desequilíbrio de musculatura, se ele só roda para esse lado fica forte e o outro lado fica fraco. Então, a gente precisa equilibrar essa força muscular e quando o bebê roda para esse lado da dificuldade, ele também alonga o outro lado de forma ativa, que é muito mais saudável do que o fisioterapeuta ou os pais quererem alongar o pescoço do bebê. Né? Não é algo tão recomendado pela literatura e pelos métodos de tratamento. Então, precisa desse cuidado em casa, de reposicionamento, esse incentivo, e a manutenção, né? O cuidado com a fisioterapia regularmente para medir se essa tensão vai voltar ou não, porque muitas vezes é recorrente, ele melhora um tempo, depois volta. Né? E medir essa assimetria, né? A gente tem como quantificar essa assimetria, o grau de severidade dessa assimetria, né? Tanto pelo craniômetro quanto pelo exame de escaneamento craniano.
Quando a gente pensa nesse crânio que tem uma simetria, a gente se preocupa, né? A gente olha assim, esteticamente é diferente, e a gente já pensa, será que tem algum outro problema associado? Será que isso vai acarretar em outras coisas? E o que isso acarreta em outras coisas? O grande medo dos pais é que prejudique a parte neurológica do bebê, né? E aí a gente deixa bem claro que se as suturas do crânio estão abertas ainda, que é a maioria dos casos, não existe um prejuízo neurológico, mas existe um prejuízo funcional. Imagina que todas as articulações do crânio, que são vários ossos grudadinhos ali, né, estão com a posição modificada, né? Esse osso de trás empurra esse osso do lado, que empurra esse osso da frente. Então, as articulações cranianas estão numa posição diferente. Consequentemente, a nossa mastigação é influenciada, a nossa respiração é influenciada, a maneira como eu acomodo o som e posiciono a minha cabeça para receber esse som é modificada. A posição do globo ocular é modificada. Então, vai influenciar na oculomotricidade. Os prejuízos, às vezes, não são mensuráveis quando o bebê ainda é novinho. Mas lá em fase escolar, quando a gente precisa usar melhor essas funções, onde o crânio está mais desenvolvido, onde a gente precisa fazer movimentos, por exemplo, de leitura e sacada ocular, aí a gente começa a entender ali as consequências, né? Os bruxismos, as ites, né? Então, mais ites, mais sinusites, mais rinites, mais tendências a otites, a amidalites. Isso tudo porque não existe uma boa drenagem desse crânio. As articulações não estão funcionando como deveria. E a osteopatia é um dos tratamentos principais ali para trabalhar essas articulações e soltar essas tensões do corpinho. E uma vez que a gente trabalha, é necessário trabalhar novamente? Você falou que às vezes volta, né? E, por exemplo, a criança tinha uma simetria craniana, ela tratou, ok, ficou ok. Aí depois lá, quando ela estava com 6 anos, na escola, ela tinha muitas ites. É recomendável tratar novamente para fazer toda essa drenagem que você falou? Com certeza, a gente consegue melhorar a função das articulações, mesmo que num posicionamento diferente ali, a gente consegue dar mobilidade para elas, porque o problema é quando existe uma alteração dessas articulações e um bloqueio delas, igual quando a gente trava a coluna, né? Agora, se a gente trabalhar, mesmo que depois, mesmo que adulto, né? A osteopatia trata rinites e ites em adultos. Então, sim, com certeza, a criança vai ser muito beneficiada de fazer um tratamento para melhorar essas questões funcionais da face. E é interessante a gente falar e já alertar, porque muitas pessoas estão agora com bebês com assimetria, tiveram torcicolo, enfim, tá nessa questão de tratamento, então já se prepararem para o que pode vir no futuro e já saber, não preciso encher de medicamento. São alguns ajustes que a própria osteopatia pode fazer e trazer qualidade de vida para a criança. Com certeza, né? Todas as ites recorrentes, né, a osteopatia pode tratar. Isso é realmente algo que a gente pode melhorar dentro do quadro da infância, né? Que sensacional, eu adorei. Quanto mais eu conheço sobre a osteopatia, mais eu gosto, porque na verdade aqui a gente entende que o corpo está todo interligado e que mexendo aqui, mexendo ali, drenando, aperta aqui, vocês com essa habilidade manual tratam o corpo inteiro. E eu, como sou uma pessoa que evito medicamento ao máximo, então aí tá a grande sacada, né? Exatamente. Da qualidade de vida, de mandar embora as dores e os problemas. Tratando a raiz, né? Tratando a causa delas e não só remediando com uma questão química, né? Verdade, adorei. Obrigada por compartilhar sempre tanta informação, tanto conhecimento. E assim a gente vai aprendendo e compartilhando com você aí que nos acompanha. Espero que você tenha gostado e até a próxima. Até a próxima. Vamos falar sobre sono do bebê com a nossa pediatra, doutora Andressa. Doutora, acredito que esse assunto gere muitas dúvidas no consultório, porque é uma fase desafiadora. Sim. E as pessoas não se preparam para isso. Acham que o bebê é um bebê reborn e que vai ficar ali dormindo. E, na verdade, o que as pessoas acham um horror, às vezes, é o natural do sono de um bebê, né? Então, assim, o que esperar do sono do bebê? Então, essa que é uma grande questão que é bem desafiadora para os pais, né? Principalmente no primeiro ano de vida,
porque o sono do bebê é muito diferente do nosso. E ele está em fase de desenvolvimento neurológico. Então, assim, não vai ser igual, não vai ser do jeito que você quer, e aí é que vem os grandes desafios. Então, a primeira coisa que é uma questão que fala-se muito, né, no consultório. Por exemplo, você vai lá e olha naquele aplicativo, porque meu bebê tem que dormir 18 horas por dia. E aí ele não dorme. E aí, como é que você faz, né? Eu já fiz isso. Então, assim, não, todo mundo faz. O aplicativo, ele é muito bom, mas a gente tem que lembrar que cada pessoa tem o seu particular, o seu ritmo de desenvolvimento. Então, assim, nem sempre o teu bebê vai se encaixar exatamente naquilo que o aplicativo diz. Então, uma coisa que a gente tem que lembrar é que o ciclo de sono do bebê, ele dura de 50 a 60 minutos. Ele não tem os ciclos que nem a gente, que faz aqueles 5 ciclos de sono bem bonito e tal. Não, o bebê, ele faz sono com sonho e sono sem sonho. E ponto. É só isso. E aí ele fica rodando nesses ciclos, sendo que ele faz mais sono com sonho, ou seja, o bebê, ele geme, ele resmunga, ele se vira, ele chora, ele faz um monte de coisa, mas ele não está acordado, ele está dormindo. E aí está o grande erro dos pais. Porque na hora que o bebê começa a gemer, a mãe vai lá e pega a criança. E aí na hora que ela encosta na criança, a criança realmente acorda. E é aí que a gente não pode fazer. É um grande erro, porque a criança, ela está no sono REM, ela está no sono com sonho. Então ela está se mexendo, mas ela está dormindo. Mas se você acordar, isso pode virar uma espécie de... a rotina dela é ser acordada a cada 1 hora. Eu posso que você já ouviu em grupos de mães ou de próprias amigas mesmo, meu bebê acorda de hora em hora à noite. A minha bebê acordava também. Ela não acorda de hora em hora, ela troca de ciclo de sono de hora em hora, porque ela troca mesmo, a cada 50, 60 minutos eles trocam. E aí eles dão uma leve superficializada no sono. Se você deixar ela voltar a dormir sozinha, ela vai voltar e ela vai emendar o próximo ciclo e vai fazer. Só que aí, naquele afã, né, de que nós estamos vigiando, qualquer coisinha a mais que a criança faz, deve estar com fome, deve estar com a fralda suja, e você vai lá e mexe com a criança e a criança desperta. E aí, realmente, isso pode virar uma rotina, né? E aí, o que a gente sabe que é muito importante? Privação de sono é terrível. É terrível para o seu mental, é terrível para sua memória, é terrível para o aprendizado. Então, a gente precisa ensinar as crianças a dormir desde cedo. A rotina de sono, ela tem que acontecer desde cedo. É desde cedo, desde que nasce? Não, não é desde que nasce. Porque o bebê só começa a produzir melatonina, que é o nosso hormônio do sono, a partir dos 3 meses. Então, você fazer toda aquela coisa da rotina do sono antes de 3 meses é mais para o pai e para a mãe se acostumar do que para a criança mesmo. Porque a criança só vai realmente conseguir entrar naquela rotina, de fato, quando ela começar a produzir o hormônio de sono e o hormônio de despertar, entendeu? É quando ela começa a produzir a melatonina quando está escurecendo e o cortisol quando está o dia começando. Então, ela só vai conseguir fazer aquele ciclo bonitinho de sono e vigília depois de 3 meses. Sensacional. E quando a gente pensa aí, depois desses 3 mesinhos, o que é uma rotina de sono saudável? Como que a gente pode ajudar essas famílias a montarem, né, uma rotina para ensinar essas crianças desde cedo, né, a ter uma rotina de sono legal? A gente começa durante o dia. Então, assim, primeiro é você definir um horário. Gente, criança adora rotina. Não é só adorar, eles precisam de rotina. Então, horário que vai acordar, todo mundo em casa acorda às 7 da manhã, então às 7 da manhã as cortinas abrem, o movimento começa para que a criança entenda que o dia começou, né? Então isso vai valer desde bebê, o abrir as cortinas, entrar a luz do sol, entendeu? Para poder a criança despertar. Outra coisa que a gente tem que fazer é lembrar que ao longo do dia o bebê precisa de umas sonequinhas, né? O bebê tem necessidade dessas sonecas.
E geralmente ele faz uma sonequinha no meio da manhã, ele faz uma sonequinha no meio ali depois do almoço, e às vezes no finalzinho da tarde também é comum de acontecer. Essa soneca a gente tem que tentar que ela seja até mais ou menos umas 5 da tarde, porque depois desse horário a gente vai começar a rotina para dormir de fato no período noturno. E aí a rotina vai começar como? Primeiro, as luzes da casa reduzem. Então não tem mais todas as lâmpadas acesas dentro de casa. Não, é o mínimo de luminosidade possível para que você possa fazer o jantar, possa organizar a sua casa, as coisas. Não pode usar telas de jeito nenhum, pelo menos 30 minutos antes do horário de dormir. Não pode usar telas, porque aquela luz azul prejudica, né, a produção de melatonina. E dependendo do que a criança estiver vendo, também vai deixá-la agitada. E aí ela não vai conseguir relaxar para dormir. Outra coisa é pôr música relaxante. Então, assim, coloca um sonzinho ambiente, bem relaxado. Não vai brincar de sacudir a criança, de pique-esconde no final do dia, gente, pelo amor de Deus, que senão a criança vai estar agitada no alto grau e aí você vai querer que ela vá dormir? Não vai. Coloca um negócio para montar, brinca de pintar com a criança, vai ler um livro para ela, entendeu? Um negócio mais tranquilo, mais de boa, sem muito agito, né? Para que a criança possa ir para a cama. E para quem tem bebezinho que mama, uma coisa que vale muito para a criança aprender a dormir sozinha é você não deixar a criança mamar até ela dormir no peito. Ela tem que mamar, porque ela vai precisar para dormir, mas quando ela começar a fechar o olho, você já vai colocar ela no berço antes dela dormir total, entendeu? Para que ela já aprenda a se aconchegar no berço e dormir sozinha, sentar no peito. Olha isso, né? Não, eu fazia tudo ao contrário, não. Mas eu fazia isso de baixar a luz, fazer tudo isso, mas deixava dormir no peito. Aí depois eu achava que a minha filha não conseguia dormir sem o peito. Não era nem a criança, era a mãe achando. A minha filha sonana comigo. E aí o peso disso, né? Porque aí imagina. O peso disso é gigantesco. Porque eu fui levando isso muito pra frente, né? E aí nenhuma pessoa conseguia pôr ela pra dormir, porque tinha que ser comigo, porque ela só sabia assim. Então a gente entendendo, né, tendo conhecimento, é por isso que eu sempre falo, que o período da gestação é um período pra gente buscar informação e conhecimento. Sim, sobre a amamentação, sobre sono, sobre os cuidados, porque é isso que vai nos dar segurança para trilhar e a maternidade. Vai ser perfeito? Não vai. Não. Mas vai ser mais seguro, É que né? não existe essa história de maternidade perfeita, gente. Eu falo isso todos os dias para as mães no consultório. Você vai fazer o melhor possível. Porque toda mãe quer fazer o melhor. Então, é o teu possível. É verdade. Né? Dentro das tuas condições, dentro do teu estilo de vida, da ajuda que tu tem em casa, né? Não sei, né? Cada uma tem uma vida diferente. Verdade, adorei. Obrigada por compartilhar tanto conhecimento conosco. Espero ter te ajudado aí nesse assunto tão importante que é o sono do bebê. E até a próxima. Tchau. Há 20 anos no mercado televisivo e de produção, Premier Produções oferece soluções práticas e inteligentes. Com qualidade e confiabilidade na implantação, administração e gerenciamento de programação de rádio e TV. Veja o resultado através do portfólio. Ilson Antônio Betim, nascido em Pelotas em 1964, foi o fundador visionário do grupo Premier Produções. Formado como técnico eletrônico pelo Cefet, ele iniciou sua trajetória na radiodifusão ao se mudar para Florianópolis em 1987. Com uma carreira sólida em grandes empresas de mídia, Betim realizou seu grande sonho em 1996, fundando a Premier Produções. A Premier trouxe inovações importantes ao cenário da comunicação, especialmente com a criação e operação de TVs legislativas em diversas câmaras municipais. Sua liderança foi crucial para ampliar o acesso à informação e fortalecer a transparência governamental. Ilson Antônio Betim faleceu em 2022, deixando um legado de pioneirismo e dedicação à comunicação. Seu trabalho continua inspirando a busca por inovações no setor.
A Primer Produções é a maior fornecedora de mão de obra e equipamentos profissionais para rádio e televisão do sul do Brasil. Atuando nas regiões Sul e Sudeste, somos especialistas na transmissão de eventos esportivos, feiras, leilões, shows e programas de TV. Nosso diferencial é a operação de TVs legislativas, com concessões em câmaras municipais de Blumenau, Jaraguá do Sul, Pouso Alegre, São José, Pelotas e na Assembleia Legislativa de Santa Catarina com a rádio. Além disso, a Primer Produções é reconhecida por sua experiência em radiodifusão, multiprogramação digital e tecnologia broadcast, oferecendo soluções de alta qualidade em transmissão audiovisual. Nossas parcerias estratégicas com empresas como Intelsat, Embratel e Hispasat garantem a robustez e confiabilidade dos serviços via satélite. Primer Produções, líder em soluções de radiodifusão e comunicação legislativa.